noite a todos e a todas. Quero dar a doutora Beatriz Abraão, doutor Leandro Antunes. Muita satisfação, a BAME está recebendo na nossa live hoje um tema muito interessante. Eu, antes de passar a palavra para a nossa diretora jurídica, doutora Fátima Santoro, eu quero saudar a presença do nosso primeiro tesoureiro, doutor Emílio, aqui presente, e os conselheiros também, o João Sidney e o Ezequias, doutores. Ok? Doutora Fátima, por favor, apresentação dos dois palestrantes, desde já desejando boa palestra, e tenho certeza que nós aqui estamos ávidos para aprender um tema tão interessante que vocês vão trazer para a gente aqui hoje. E esse convite podem receber como uma intimação, viu? Então, logo retornemos lá na nossa sede mesmo, com atendimento presencial. Gostaríamos muito da presença dos senhores lá. Ok? Muito agradecido desde já. Fátima, com você. Bom, gente, boa noite. A pergunta, vocês vão usar algum material em PowerPoint? Vão querer postar ou não? Não. Leandro, não, também não. Então, tá ótimo, porque qualquer coisa a gente poderia, ou a nossa funcionária, ou passar o RUST para vocês. Bom, o nosso tema, então, de hoje, né, estamos tendo a honra de receber dois palestrantes aqui na nossa BAME, aspectos práticos da advocacia criminal e trabalhista com implicação no direito imobiliário. Os palestrantes é a doutora Beatriz Abraão, advogada, doutora em Direito e professora, e o doutor Leandro Antunes, também advogado e professor. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? A gente fica muito assim comovido quando a gente recebe novos colegas aqui participando e contribuindo com a nossa associação. Então, como já falei, mais ou menos a regra de como vocês podem ter de tempo, vocês vão dividir da forma que vocês quiserem. Quero também agradecer a presença de todos os associados aqui presentes, os não associados, convidados. Estou vendo também, de novo, minhas crianças aqui, muitos dos nossos alunos. Tem aluno seu também, Beatriz, deixa eu ver se tem de direito penal, vou localizar, depois eu te digo. A professora Beatriz também é nossa professora no núcleo de Direito da UVA, né, na nossa pós-graduação de Direito Penal e Processo Penal, né, ambos também são professores da Mackenzie, aqui do Rio de Janeiro, tanto o doutor Leandro como a doutora Beatriz. Então, muito obrigada, viu? Você tem alguma criança sua aqui da Veiga também, viu, doutora Beatriz? Eu ainda vou localizar minhas crianças, quem estão aqui presentes. Tá? Eu sempre, toda semana, estou convidando eles, convido meus alunos da PUC também, para prestigiar, conhecer a associação, que acho que é importante, né? A gente está sempre querendo receber novos colegas aqui para participar da nossa associação, que é a Associação Brasileira, né, de Direito do Mercado, dos Advogados do Mercado Imobiliário. Doutor Pedroso, nosso presidente do Conselho Deliberativo, que acabando de entrar, seja bem-vindo, boa noite, doutor Pedroso. E vamos, então, a palavra, doutora Beatriz, quem que vai começar? Será você ou doutor Leandro? Pode ser. Uhum. Então, vamos lá, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. É uma honra estar aqui, né, com esse público tão seleto. Muito obrigada, professora Fátima, pelo convite. Prazer em conhecer o doutor Sidney e os demais membros da associação. Será um prazer estar de forma presencial, tomando um cafezinho e fazendo aí, né, um encontro em breve. Então, logo estejamos vacinados, estejamos num momento aí mais tranquilo, não é mesmo? Então, estou bastante lisonjeada de estar aqui essa noite. Nós iremos fazer em tom de diálogo, né, Leandro? Conforme nós combinamos. Eu vou falando um pouquinho, aí ele fala um pouquinho, nós vamos alternando. Assim, é bom que fala um pouquinho de penal, um pouquinho de processo do trabalho, tá bem? Bom, nós temos alguns assuntos. Leandro, quer falar um pouquinho aí nesse início? Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o convite aqui da doutora Fátima, presidente aqui, o Sidney, né, o doutor Sidney também, compor essa mesa, né, gente, que não deixa de ser uma mesa virtual, mas é uma mesa. A gente sempre fica honrado de estar aí ao lado de pessoas tão importantes, pessoas tão notórias
desse ramo do direito, né? A minha amiga, professora Beatriz Abraão, uma pessoa que eu considero muito, uma especialista aí da área criminal, e, lógico, a todos os membros aqui da ABAME, a todos os convidados, a todos os alunos que aqui estão. Eu sempre me interessei muito pelo ramo imobiliário, né? E toda vez que eu fui estudar o ramo imobiliário, eu sempre me deparei com muitas situações da ABAME, né? Acompanho há algum tempo já a associação e acredito aqui um papel muito importante, inclusive, no meu próprio interesse do tema. Espero que hoje possamos trazer situações muito interessantes, porque eu até acho que a gente tem que colocar uma coisa no início, né, Bia? O tema aspectos práticos do direito do trabalho, do direito criminal no ramo imobiliário, se a gente fosse efetivamente falar de tudo, que a gente não conseguiria, a gente não esgota, nós precisaríamos aí de umas 10 lives, né? Então, obviamente, que a gente vai tocar naqueles pontos principais, naqueles pontos que são mais, digamos ali, interessantes aqui do pessoal, e, claro, deixando bem à vontade para que a gente possa participar. Como a doutora Fátima falou no início, eu acho que o bacana é quando a gente tem troca, né? Informação unilateral, ela nem sempre é muito interessante. A informação ela tem que ser trocada. Eu informo e eu também colho informações nesses encontros. Então, mais uma vez, me sinto aqui muito privilegiado em poder estar aqui com vocês e espero que a noite aí possa ser muito proveitosa, tá? Bia, Obrigada. você quer que eu faça logo uma pergunta para você, logo para te deixar Pode ser. uma situação interessante? Vamos Ser. ter ritmo de bate-papo, né? E aí a gente vai batendo um papo com o pessoal. E, Bia, uma coisa que eu fico pensando, e eu acho que o pessoal aqui também, de repente, tem algum tipo de curiosidade, na esfera criminal, o direito imobiliário ele é muito bacana, né? Porque esses dias mesmo eu estava fazendo uma live com um advogado que atua no ramo imobiliário, e ele estava falando comigo, ele falou, Leandro, o direito imobiliário, ele, hoje em dia, tem uma aderência com vários ramos. Aí uma pessoa até perguntou assim para ele, até com direito ambiental? Aí ele disse assim, até com direito ambiental. E com direito criminal eu sei, logicamente, de existência de alguns pontos ali bem comum, né? Bia, tem algum crime específico? Nós temos alguns crimes que são mais característicos ou peculiares nesse ramo imobiliário ou não? São os crimes que são notórios e ali conhecidos para todos? Ou nesse ramo específico a gente tem alguma coisa mais peculiar? Sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes, quando nós vamos fazer uma compra e venda, vamos fazer aí uma locação, alguma coisa ligada ao direito imobiliário, às vezes nós nos esquecemos de nos resguardar. E muitas vezes tem um documento que é falso, tem um comprador que é falso, que não existe. Eu me deparei, por exemplo, na advocacia criminal, com uma situação de um cliente meu que já tinha alguns imóveis, quer dizer, não era a primeira vez que ele ia ser adquirente, e ele viu os documentos, a pessoa da imobiliária mostrou para ele os documentos, e quando eles foram fazer a assinatura da escritura dentro de um cartório aqui no Rio, ele era o comprador, tinha os dois vendedores, que eram um casal de idosos, digamos assim, e alguns meses depois ele ligou para mim e disse, doutora, eu estou precisando do seu serviço. Aí eu, o que houve? Quando eu fiz aquela compra que eu te falei na época, que nós fizemos e tal, ele comentou na época, pois é, agora eu fui chamado para ir numa delegacia prestar depoimento. Enfim, aí eu tenho por cautela primeiro ver o que está acontecendo, o que consta na delegacia, porque ele só recebeu uma intimação e não dizia qual era o assunto. Só dizia estelionato, crime de estelionato, e tinha o nome dele. Quando eu fui ver do que se tratava, na verdade, os vendedores eram pessoas que já tinham falecido, então houve uma armação, digamos assim, por parte, junto com o cartório, e eram pessoas que já tinham falecido, estavam vendendo para ele, então, na verdade, ele entrou numa confusão até comprovar que não tinha nada a ver com ele, que os documentos, né, que ele tinha visto os documentos, mas aparentemente eram verdadeiros, e ele não chegou a ser indiciado no estelionato, porque ele demonstrou com prova documental e testemunhal que efetivamente ele não tinha nada a ver com a história, mas ele passou alguns meses tendo que prestar outros depoimentos na delegacia. Isso causou uma série de transtornos para ele, porque a empresa dele participava de licitações, então, com o fato dele estar indo na delegacia, aparecendo o nome dele lá como envolvido, isso causou alguns transtornos.
Então, o crime de estelionato é um crime que muitas vezes está ligado ao direito imobiliário. Por quê? Cada vez mais nós nos deparamos com fraudes, com falsidade ideológica. Então, o estelionato, junto com falsidade ideológica ou falsidade documental, creio que são os crimes mais utilizados aí nesse assunto. O estelionato, porque muitas vezes o documento é ligado a uma fraude, e aí existe uma fraude, um conluio, para servir de base para alguma vantagem econômica, é o famoso artigo 171, né? Todo mundo já ouviu falar, e que realmente é um crime que tem a pena de 1 a 5 anos e multa, e, portanto, é um cuidado que o vendedor, que o comprador tem que ter na hora de fazer alguma transação dessa natureza, para realmente verificar, através de um advogado, né, quais são os documentos, se eles são verídicos. Às vezes, a falsidade é tão obscura, tão perto do documento verdadeiro, que, aparentemente, tudo parece que realmente o negócio é correto. E aí, ainda assim, tem por trás, às vezes, uma fraude. E nós temos hoje muitas pessoas que estão dentro de organizações criminosas que fazem com que isso seja cada vez maior. Então, é esse negócio de ganhar dinheiro fácil. Ah, como é que eu vou ganhar o dinheiro fácil? Ah, então eu vou vender um terreno e eu vou fingir que eu sou o vendedor. Eu vou fingir que meu nome está no RGI. Ah, vamos mudar aqui o documento. Então, muitas vezes, né, a pessoa se depara com alguém que acha que é uma pessoa que realmente está vendendo aquele imóvel, está vendendo aquele terreno, e outras vezes vê que não é tão simples assim. Então, tem aquela logo, né, que diz: não faça nada, não contrate sem antes ver o advogado, né, ter assistência de advogado. Está aí a importância aí, realmente, né, da Associação de Direito Imobiliário, tendo por trás aí esse cuidado de realmente ver se não tem um crime ali relacionado. Enfim, então, o crime de estelionato, que tem pena de 1 a 5 anos e multa, é um dos que mais poderia ter relação aí. O crime de falsidade documental e falsidade ideológica, que a pena ainda vai ser maior. Então, se houver um documento que aparentemente é verdadeiro, mas o teor dele, o que consta nele é falso, nós estamos diante de uma falsidade ideológica. E temos também a possibilidade de um documento que ele próprio é falso. Aí poderia ser uma falsidade documental, né? Uma escritura pública ou um documento privado. Então, todos esses são crimes relacionados aos crimes contra o patrimônio. Dentro dos crimes contra o patrimônio, eu queria chamar a atenção também que nós temos hoje vários crimes que são crimes contra o consumidor e crimes da lei de organização criminosa. Então, às vezes, a pessoa acha que foi lesada e não quer procurar a delegacia, acha que aquilo é só do ponto de vista cível. Ah, como é que ele vai me devolver o dinheiro que eu paguei e ele não construiu? Como é que ele vai me devolver o dinheiro que eu paguei ou o sinal que eu dei? E aí, se tiver alguma ilegalidade nessa história, em paralelo à esfera civil, a pessoa pode recorrer à delegacia. Hoje nós temos, inclusive, delegacias de crimes especializados. Existe uma delegacia de crimes contra o consumidor, que muita gente desconhece ou acha que não vai adiante, que não adianta ir lá, que vão resolver só na esfera cível. E aí a possibilidade e a importância que existe nessa esfera penal de delegacias especializadas é que, com isso, você vai conseguir, muitas vezes, por exemplo, uma indenização muito melhor na esfera civil por ter também um registro na esfera penal. Então, acho que isso vem a contribuir. Veja bem, o direito penal, ele lidava muito, era com homicídio, com roubo, com furto, e de uns anos para cá, até por causa dessas desvantagens, desses golpes, digamos assim, que nós estamos vivenciando, infelizmente, cada vez mais, o direito penal ele mudou. E aí ele acaba mudando com as mudanças na sociedade, com as relações na sociedade. E como agora nós temos, por exemplo, crimes de informática, que não é o caso aqui, mas que também cresceram muito, nós também temos aí alguns crimes que estão ligados ao setor imobiliário. Então, hoje é complicado, nós vamos fazer uma transação, vamos fazer aí uma compra e venda, vamos fazer uma locação e, no entanto, também tem que ter o cuidado de não ver se por trás disso, desse negócio que aparentemente é todo cível, existe a possibilidade de termos aí uma fraude criminal. Então, esses seriam os crimes aí que estão mais relacionados. Crimes contra o patrimônio. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho aí sobre
os crimes ligados ao consumidor e à organização criminosa. Bom, Leandro, e me diga uma coisa, e na sua área, quais são os que é na área trabalhista? O professor Leandro aí é, né, um professor top na área de trabalho, processo do trabalho, vivencia isso no dia a dia também. Quais são os cuidados necessários nas contratações de empregados, por exemplo, em condomínios, que é uma coisa que hoje é muito comum, né, o condomínio. Quais são os cuidados que tem que ter nessa contratação de empregados em condomínios? Boa noite, Bia, mais uma vez. Bia, antes aqui de eu até começar a responder essa sua pergunta, que essa sua pergunta é tema de umas 5 lives, né? Quais são os cuidados necessários para a contratação de empregados? Eu acho que todo mundo aqui, mais ou menos, já tem alguma noção do que precisa ser feito, mas a gente vai conversar sobre algumas situações. Eu queria mandar um abraço aqui especial para uma grande amiga que está aqui, né, sua também, Isabelle Gravatá, que está ali assistindo, que está ali participando. Grande amiga, Isabelle, um beijo, tá? Obrigado aí pela sua presença. Bom, hoje, a gente vive um momento em que o direito do trabalho ele vem sofrendo algumas, digamos, mudanças, né? Essas mudanças não são nem só legislativas, por força da reforma trabalhista. Essas mudanças são estruturais, né? Estruturais porque as relações de trabalho como um todo, elas vêm sendo modificadas, né? Elas vêm mudando. Inclusive, a gente sabe que eu venho comentando isso há muito tempo, né, gente? Tomara que eu esteja errado, mas a impressão que eu tenho hoje, que eu vejo hoje, é de que cada vez mais a gente vai ter menos relação de emprego, empregado e empregador, e cada vez mais relação de trabalho, né? Vide isso, por exemplo, em relação a esses trabalhos por plataformas, por aplicativos, né? Muita gente diz, olha, como se tem trabalho hoje em dia, se você for entregador do Rappi, do motorista do Uber, do iFood e tudo mais. Mas a gente não pode deixar de pensar em toda a proteção que a gente deva ter em relação a algumas prestações ainda de serviços. Bom, e aí, com base nisso, a gente chega, por exemplo, num condomínio, né? E aí eu vou dar um exemplo clássico aqui, prático, do meu condomínio, que eu vi no meu condomínio, e eu espero que ninguém aqui, por exemplo, esteja vendo essa live, né? Mas, outro dia, eu tive uma situação em que uma moça, uma colaboradora, ela teve que se afastar porque ficou grávida, né? E aí, ficou grávida, ela tem o período da licença maternidade, e ela tem também o período de estabilidade da gestante. Inclusive, ela retornou, ela está no período de estabilidade da gestante. O que fez o condomínio? O condomínio, através de um administrador, mas um administrador, digamos, informal, contratou uma pessoa para substituir aquela colaboradora que saiu no seu momento de gravidez. E qual foi o tipo de contrato que eles fizeram, pelo menos que eles me disseram depois, né? Porque geralmente é assim, a gente só é contactado depois que efetivamente as coisas acontecem, né? Então, o que aconteceu? Eles fizeram um contrato de prazo determinado com uma pessoa que eles conseguiram, salvo engano, em uma agência, né? Para essa pessoa ficar no meu prédio em torno de 4, 5 meses. E aí eu, muito curioso, eu fui lá perguntar como é que tinha sido feito esse contrato. E eles disseram, olha, um contrato como qualquer outro. Eu disse, mas o que é um contrato como qualquer outro? Ué, um contrato de prestação de serviços, em que ela vai trabalhar para a gente por 4, 5 meses, ela vai receber o salário dela, normalmente, que é o valor, inclusive, do piso, ainda a gente ainda vai pagar o piso, disseram isso para mim como se fosse um benefício e tudo mais, e eu falei, não, tudo bem, mas e a carteira? Como é que vocês registraram? Aí foi quando veio a minha surpresa. A pessoa virou para mim, a responsável, e disse assim, não, nesse caso, eu não preciso assinar carteira. Porque, nesse caso, eu estou diante só de uma prestação de serviços. Foi quando eu virei para a pessoa e disse assim, olha, você me desculpe, mas o contrato a prazo determinado, ele também precisa ser anotado na carteira. O contrato a prazo determinado, ele também precisa ser inserido, por exemplo, no sistema. Eu tenho que ir lá para o sistema, por exemplo, introduzir todas as informações daquela pessoa. Inclusive, para que aquela pessoa tenha uma proteção até do próprio INSS, da própria Previdência. Aí, Bia, veio aquela questão prática, né?
aquela questão que o pessoal está muito acostumado. Essa pessoa virou para mim e disse assim, mas no prédio da minha irmã, da minha tia e da fulana, contratam dessa forma e nunca anotaram a carteira. Isso é ruim pelo seguinte, o que o condomínio acha que ele economiza nesse período, ele vira, no final das contas, um verdadeiro passivo trabalhista. Então, uma das formas que a gente hoje mais tem que atentar é a correção na contratação dos trabalhadores. Não esquecendo que prestador de serviços, ele não ficaria subordinado, ele não teria habitualidade, ele não receberia um salário mensal e ele não teria pessoalidade. Primeira pergunta que eu fiz, por exemplo, lá para o pessoal foi, se essa pessoa não quiser ir um dia, ela pode ser substituída por outra? Aí ela virou para mim e falou assim, claro que não. Ela foi treinada para ela conhecer aqui as peculiaridades do prédio, ela não pode ser substituída. E eu vejo isso acontecendo, às vezes, não só, por exemplo, com pessoas que vão substituir de forma temporária, não. Eu vejo muitos condomínios, viu, gente? Lógico, aqui eu não quero generalizar, mas o que eu vejo da prática, que realizam, por exemplo, contrato de experiência sem qualquer tipo de formalidade. O pessoal acha que o contrato de experiência é só uma forma de contratação para você experimentar a pessoa da forma que você quiser. Mas o contrato de experiência tem que ser anotado, né? Ele tem que ter um mínimo de formalidade, ele conta como tempo de serviço. Se eu, por exemplo, continuar com a pessoa, eu vou ter que considerar aquele período para fins de férias, 13º e tudo mais, né? E você falou dos cuidados necessários, repito, teríamos muitos aqui para destacar hoje, tá, gente? Mas eu vejo muito também em condomínio, além dessas formas, às vezes de contratações equivocadas, eu vou chamar assim, eu não vou chamar de errada, porque às vezes a pessoa nem quer cometer o erro, mas ela comete. E o judiciário trabalhista, quando chega uma reclamação dessa, ela não vai olhar para você e vai dizer assim, olha, eu estou vendo aqui que você não queria cometer o erro, então eu vou te isentar. Isso não existe. Cometendo você o erro porque queria ou cometendo sem querer, o erro é o mesmo e fatalmente isso vai gerar o passivo trabalhista. Aí outro dia eu estava também, aí já em consultoria para um condomínio, que esse condomínio fez uma coisa que o pessoal costuma fazer bastante aí na prática. E, por favor, gente, eu não estou falando isso aqui hoje, não é para assustar ninguém, né? Não é para deixar ninguém preocupado, mas a gente tem que ficar um pouco atento. Tem muitos condomínios que fornecem, por exemplo, habitação para os seus porteiros, quando, na verdade, não tomam os cuidados necessários para o fornecimento daquela habitação. E por que eu falo isso? Se você, por exemplo, fornece uma habitação para o seu porteiro e aquela habitação não é para a execução dos serviços, como é o caso, por exemplo, do porteiro-chefe ou do zelador, ou se você não realiza um contrato de comodato ou não desconta aquela habitação que efetivamente você fornece, aquela habitação pode sim ter natureza salarial. Aquela habitação passa a ser fornecida de forma habitual, de forma gratuita, pelo trabalho desenvolvido pelo porteiro, e aquilo ali pode incorporar o salário do empregado. Eu, uma vez, numa reunião de condomínio, eu fui chamado para ir uma reunião de condomínio, e a discussão era essa, porque eram 4 porteiros, e todos trabalhavam no 12/36. Então, ninguém precisava morar no prédio para executar os serviços. Eles poderiam, logicamente, ir para casa e voltar. Só que um deles, além do salário em espécie, tinha a habitação, recebia a habitação. E aí eles queriam saber o risco. Eu disse, olha, o risco é ele, amanhã ou depois, requerer essa habitação como natureza salarial. E o que isso significa? Se o cara ganha 2.000 de salário em espécie, férias, 13º e FGTS, todos são calculados em cima de 2.000. Mas se ele recebe 2.000 mais a habitação, e a habitação tem natureza salarial, férias, 13º e FGTS deveriam ser calculados em cima dos 2.000 mais um valor de habitação. Resultado, eu saí da reunião dizendo que era um risco enorme e dizendo mais, o que quase ninguém observa às vezes, que os outros 3 porteiros que não tinham habitação,
que só tinham o salário em espécie poderiam, inclusive, requerer equiparação salarial. Eles poderiam requerer equiparação salarial porque o salário de um era espécie mais habitação, dos outros eram só espécie. Então, assim, Bia, o contexto de riscos e cuidados dentro do ramo imobiliário, na área trabalhista, é imenso. Até porque hoje, com todo o respeito que a gente tem que ter, nós temos muitos intérpretes que alegam que a prestação de serviços foi liberada amplamente pós-reforma trabalhista. E não é isso, não. Se os requisitos do vínculo empregatício estão preenchidos, logicamente que eu tenho que reconhecer o vínculo, e uma gestão de verbas e encargos trabalhistas é muito importante para que amanhã ou depois não gere um passivo muito elevado para o condomínio, tá? Vou parar de falar um pouquinho, porque senão daqui a pouco eu não acabo de falar, só eu vou falar aqui de aspectos trabalhistas, como eu disse, temos muitos, tá? Mas, Bia, passando a bola para você, eu vi que você comentou a questão lá do crime, né? Dos crimes ligados à questão imobiliária, e uma dúvida que eu sempre tive, não sei se o pessoal aí também quer tirar algumas dúvidas e tudo mais, mas como proceder? Por exemplo, se eu enxergo uma situação dessa na prática, tem delegacia especializada? Como chegar? O que fazer? Qual o nome técnico disso? Tem alguma peculiaridade, Bia? Ótima pergunta. Pois é, às vezes é meio distante, né? Normalmente o pessoal que atua na área, pessoal da área civil, eu vou contactar uma pessoa da área penal, como é que eu vou fazer? E aí o seu cliente está ali querendo uma orientação, como é que eu devo proceder? Então, tanto faz fazer o registro em uma delegacia onde o fato ocorreu ou em uma delegacia que seja especializada. Então, por exemplo, crimes contra o consumidor, nós temos, mas crimes ligados a estelionato, a não ser grandes. Por exemplo, nós temos uma delegacia que é a delegacia de defraudações, quando são grandes organizações criminosas, quando é um golpe que já vem acontecendo. Eu tive um caso no escritório que foi de uma empresa famosa, que eu não vou citar o nome, apesar de já ter aparecido muito na mídia e tal, que tinha como costume vender as construções, a pessoa adquiria a tão sonhada casa própria, pagava por aquilo, e quando via lá na frente, não havia construção. Eles enrolavam, diziam que estava construindo, que estava fazendo de tudo para construir, e no final das contas não saía do papel. Então, algumas pessoas me procuraram na mesma situação, e várias delas eram ligadas à mesma empresa, à mesma construtora. Então, a delegacia de defraudações puxou para eles e estava fazendo essa investigação, para facilitar, porque eles têm aí, na verdade, peritos, tem contadores que podem atuar ali, policiais que são também contadores, que atuam na polícia nessa área, para justamente facilitar aí, né, fazer planilhas, fazer como é que seriam as despesas, quantas pessoas gastaram, como é que seria isso, como é que poderia chegar nesses fraudadores. Agora, não sendo assim fatos ligados a organizações criminosas, ou de início, se você não sabe, você acha que é um caso só seu, isolado, não sabe se isso também aconteceu com outras pessoas, é procurar a delegacia, o advogado vai acompanhando, mas a pessoa poderia até ir sozinha, mas, enfim, é sempre de preferência ir com o advogado vai pedir para fazer um registro de ocorrência, a delegacia, então, vai proceder ao registro. O interessante é a gente sempre tentar evitar e dizer quem cometeu o quê, até para se resguardar, porque amanhã ou depois a gente vai e aponta uma pessoa como sendo a culpada, e se não tem tantas provas assim, acaba isso recaindo contra você. Acaba gerando uma denunciação caluniosa, acaba acontecendo um crime aí contra a honra. E então vai na delegacia, narra os fatos, o advogado pode até fazer isso por escrito. Eu tenho visto aí muitos advogados, né, que têm feito isso por escrito, que a gente chama de notícia-crime, o que facilita bastante, porque aí o inspetor, alguém que vai te atender na delegacia, vai contactar, vai facilitar, porque já tem toda a historinha ali, e vai tipificar. E aí o delegado, que é a autoridade policial, vai fazer um despacho e encaminhar isso para fazer uma investigação. Na delegacia, nós temos duas fases. Nós temos uma fase inicial, que seria a fase que a gente chama de VPI, que é, olha as iniciais, verificação da procedência das informações, então a VPI,
que é antes da instauração do inquérito, e se realmente essa investigação for um pouco plausível, tiver o mínimo de indícios de autoria e materialidade, vai evoluir para o inquérito policial. E aí, nesse inquérito policial, já vai ter uma ou mais pessoas apontadas como sendo realmente indiciados naquele ou naqueles crimes. Então, como eu falei antes, hoje é muito comum que você acha que é um problema isolado seu e você vai ver que várias pessoas caíram no mesmo golpe, várias pessoas estão ligadas e tiveram a mesma desvantagem, o mesmo prejuízo diante daquela incorporadora. Nós temos até uma lei que traz tipos penais aí ligados à incorporação. Então, sendo um crime da lei de incorporação, sendo um crime contra o patrimônio, sendo um crime contra o consumidor, sempre vai ter uma forma de ter uma realidade aí que seja eficaz na área penal. Em paralelo, a pessoa pode também procurar diretamente o Ministério Público. Às vezes, se já existe uma ação no cível, por exemplo, pode pedir para oficiar o promotor ou a própria parte, lá na esfera civil, pode pedir para oficiar, pede ao juiz que oficie o Ministério Público, e o Ministério Público pode extrair peças para fazer essa investigação. Então, assim, é sempre importante nós lembrarmos que não é o bastante ficar só na esfera civil. Muitas vezes por desconhecimento, às vezes não ser a nossa área, enfim, não ser aquela prática que a gente tem no dia a dia. O que nós fazemos? Deixamos de lado, não, eu já estou tomando as providências e eu já estou na área civil aí com uma ação pertinente. Não, o interessante é também mover alguma coisa na esfera penal. Esses crimes que eu comentei, quase que todos eles são de ação pública. Então, é por isso que a investigação é por parte da delegacia, o Ministério Público, se for o caso, vai oferecer ação penal. Não adianta eu contratar um advogado e oferecer direto uma ação privada, porque são todos crimes de ação pública. E outra coisa interessante é que, se você estiver do outro lado, se você estiver defendendo alguém que foi quem supostamente cometeu o crime, né? Também temos que ver por esse ângulo, existem alguns benefícios que podem ser feitos aí e que são vantagens, né? Pode ter algumas defesas que nós poderemos utilizar aí para essas pessoas. São crimes, alguns deles, de menor potencial ofensivo, então tem a transação penal, tem a composição civil. A composição civil é uma coisa muito interessante, porque na composição civil, que é feita na Lei 9.099, que é nos juizados especiais criminais, as partes ali, no âmbito penal, podem já compor alguma coisa do cível. Então, na própria esfera penal, eu posso resolver com a outra parte. Olha, eu te dei o sinal X e não foi adiante a construção. Quanto é que você pode fazer aí? Quanto é que você pode me devolver sobre isso? E, em paralelo, eu ia ter que ingressar com uma ação no cível que poderia demorar muito tempo e talvez, né, lá na frente eu não ter como executar aquela pessoa. Como aquela pessoa que cometeu o crime, o autor do crime, está ali diante da esfera penal, ele quer mais se livrar de um processo criminal. Então, muitas vezes, ele tem essa vantagem e a outra parte tem também esse benefício de poder comporem como se fosse na esfera civil, só que dentro de uma natureza penal, porque vai ser dentro de um juizado especial criminal. Então, estou trazendo aí as vantagens de ter em paralelo algumas atitudes que sejam na área penal, de procurar uma delegacia que não precisa ser especializada para justamente resolver o problema. Tá bem? Bom, também falo demais, né, Leandro? Então, deixa eu dar uma paradinha. Deixa eu fazer uma outra pergunta para o professor Leandro. Tem algum cuidado especial com fornecimento de benefícios a esses empregados? Você falou aí de vários cuidados que tem que ter, né, na contratação. E quanto ao cuidado especial, tem cuidados especiais que tem que fornecer para esses benefícios dos empregados? Tá. Antes até de te responder, Bia, aproveitando essa ligação aí que a gente está fazendo com o direito criminal, trabalho imobiliário, esses dias eu recebi uma ligação de um amigo nosso, inclusive você conhece, ele é criminalista, né? E até interessante o caso, foi essa semana, né? Sexta-feira, que um morador do condomínio, ele, me corrija se eu estiver errado em relação à terminologia, tá? Mas ele apresentou queixa, não sei o certo, em relação à síndica, né? E aí foi interessante porque a apresentação da queixa em relação à síndica foi porque a síndica tinha contratado uma pessoa de forma errônea,
Eu falei assim, mas como assim de forma errônea? Eu não entendi. Olha que interessante. Eles tinham, óbvio, uma rixa, né? O morador e a síndica não se davam muito bem. E aí o morador pegou lá nos registros uma contratação que a síndica fez de uma auxiliar de serviços gerais. E pegou a contratação, por exemplo, de um porteiro. O porteiro trabalhava 8 horas diárias e ganhava em torno de R$ 2.500, tá? E a auxiliar de serviços gerais trabalhava 6 horas por dia e ganhava 3.000. Então, veja, o síndico contratou um porteiro que ganhava 2.500 para trabalhar 8 horas. E um auxiliar de serviços gerais que era contratado para trabalhar 6 horas e ganhava 3, ou seja, ganhava mais. O que alegou o morador? O morador alegou que teve ali no caso, uma contratação irregular que amanhã ou depois poderia gerar um passivo para o condomínio em relação a uma equiparação salarial. E aí, essa síndica, né, procurou esse amigo nosso, advogado criminalista, justamente para denunciação caluniosa, aquela história toda lá que você conhece e tudo mais. Bom, e aí ele me perguntou, Leandro, tem alguma irregularidade nisso? Eu falei assim, não. Claro que não. Você tem que pagar o mesmo salário para quem exerce a mesma função e na mesma carga horária. Se eu contrato um porteiro para ele ganhar R$ 2.500 para trabalhar 8 horas por dia, ok, eu estou pagando de acordo com o piso. Agora, se eu contrato um auxiliar de serviços gerais para trabalhar 6 horas e pagar 3.000, ok, o condomínio assim quis contratar, ou a síndica assim quis contratar. E eu falei, não tem irregularidade, não cabe equiparação salarial. Porque para você ter o direito à equiparação salarial, você tem que exercer a mesma função. E a função deles era diferente. E é uma opção do empregador pagar o salário que ele quiser, lógico, desde que respeitado ali, no caso, o piso. Aí eu lembrei que a gente está tocando esse aspecto criminal e a síndica estava ali tomando os cuidados necessários em relação a esse tipo de informação. Bom, em relação aos benefícios, eu sempre comento, principalmente nas consultorias que eu faço a condomínios e tudo mais, que o empregador ele tem que ter muita cautela em tudo que ele fornece, Bia. E sabe por quê? Às vezes, o fornecimento de determinados benefícios pode demonstrar um certo desejo ali do empregador de ser uma pessoa legal, de conquistar o empregado, de que as coisas funcionem da melhor forma. Porém, infelizmente, o fornecimento de determinados benefícios pode fazer com que o empregado, amanhã ou depois, tente reverter alguma situação. Em que sentido? O empregado ganha, sei lá, R$ 1.000, ou R$ 1.800, vai? R$ 1.800 por mês. Além dos R$ 1.800 por mês, eu forneço, como eu falei agora há pouco, a habitação, eu forneço vestuário, que não é uniforme, eu forneço, por exemplo, para ele, vaga de garagem. Eu já peguei um caso desse, em que o condomínio deixava, por exemplo, o empregado estacionar o carro dele em uma das vagas do condomínio. E ele era empregado. Só que, vejam, não é estacionar a vaga, gente, simplesmente para ir trabalhar. Não, é estacionar a vaga. Ele morava próximo ao condomínio e na casa dele não tinha vaga de garagem. Então, ele deixava o carro lá no condomínio. E aí, nesse caso, o que aconteceu? Óbvio, no início tudo são flores, no início todo mundo se gosta, mas quando a demissão acontece, é quando efetivamente um passa a conhecer o outro. O empregado ajuizou uma ação, ajuizou uma reclamação, essa ação ainda está rolando, tá? Ainda está acontecendo, mas ajuizou uma reclamação requerendo a vaga de condomínio como natureza salarial. E vejam, eu, em primeiro momento, analisando aquilo ali, eu disse ao condomínio o seguinte, olha, se a gente pegar um juiz legalista, um juiz que efetivamente vai aplicar o que está na lei, ele vai considerar que a vaga do condomínio é habitual, vocês não cobram nada por ela, e ela é dada pelo trabalho que ele desenvolve. Sabe o que vai acontecer? Fatalmente, o juiz vai reconhecer que essa vaga que vocês forneciam ao cara, ela tem natureza salarial. E aí o pessoal me perguntava assim, pô, mas espera aí, é só uma vaga? E aí eu disse assim, olha, é só uma vaga. Mas se você, condomínio,
não fornecesse essa vaga, o empregado fatalmente ou ia alugar uma, ou não sei, ia deixar o carro na rua. E aí, vejam, a partir do momento que ele iria alugar uma vaga, ele ia tirar dinheiro do bolso para pagar aquela vaga. Quando o condomínio fornece a vaga, gente, essa vaga vem como um plus. O porteiro recebe o salário e mais a vaga pelo condomínio. Eu confesso a vocês que eu estou curioso. Essa ação ela acabou sendo a audiência postergada por força da pandemia. A audiência foi marcada, a instrução, na pandemia, e o juízo acabou entendendo que é uma audiência meio complexa, uma audiência complicada para realizar agora no momento telepresencial. Ele deu ali informações de que vai esperar voltar para o presencial. Agora, o condomínio tem que ter todo um cuidado. No meu condomínio também, já aconteceu uma situação em que o porteiro, por exemplo, que recebia o salário dele X todo mês, ele começou a fazer pequenos reparos no prédio. Né? Ele era um cara muito bom de reparos e ele realizava pequenos reparos no prédio. O que o condomínio começou a fazer? Pagava o salário por dentro e dava valores por fora para esse porteiro. O porteiro, em primeiro momento, adorava, porque ele recebia o salário com todos os descontos e o valor dos reparos por fora. O valor do reparo era limpo. Só que, qual era o passivo que o condomínio poderia estar criando? A prestação de serviços era para o condomínio. O condomínio que o empregado era empregado. Né? Colaborador era empregado, tinha vínculo empregatício. Então, num futuro, né, a relação terminando, a relação acabando, o porteiro poderia ajuizar uma reclamação requerendo que todos aqueles valores pagos por fora fossem incorporados, integrados ao salário. E aí seriam calculados para fins de férias, 13º, FGTS e tudo mais. Isso é interessante, Bia, porque quando a gente fala isso lá com o pessoal na prática, a gente fala assim, olha, isso aqui pode dar problema, ele pode requerer eventual integração. O pessoal costuma dizer assim, mas você é muito exagerado, mas você é muito pessimista. Só que esse exagero e esse pessimismo, a gente enxerga, muitas das vezes, desembocando na Justiça do Trabalho, e o trabalho do síndico, às vezes, fica comprometido justamente para ele tentar explicar toda essa situação lá para o conselho, assembleia e tudo mais. Então, eu sempre digo o seguinte, quer fornecer benefícios? Forneça, mas forneça com todos os cuidados que um advogado ou que um consultor, não sei, alguém possa, logicamente, te orientar ali, tá? Bia, de novo, falei bastante, né? Acho que essa situação é interessante, essa questão é muito boa também, mas uma pergunta aí que eu tinha para te trazer dentro da esfera criminal é a questão do síndico mesmo, né? Você consegue enxergar outras situações, outras possibilidades, porque muito se fala em responsabilização do síndico, né? Tem alguma situação aí de responsabilização criminal em que eu possa tentar enquadrá-lo? Ele responde efetivamente pelo condomínio? O conselho também tem algum tipo de responsabilidade? Como é isso, Bia? Muito bom. E você estava falando esse negócio, antes de entrar aí na pergunta, você estava falando desse negócio de ser pessimista, e eu, igualzinho, aí eu já vejo logo uma situação e já penso assim, vai dar, isso aí não é uma boa, hein? Aí, às vezes, a pessoa que está nos consultando pergunta, mas que isso, doutora? Mas ele era tão bonzinho. Não, mas ele mostrou os documentos? Não. Mas ele te disse como? Eu tenho um tio que faleceu ano passado, que foi aquele advogado de não sei quantos anos, né? Mais de 60 anos, só na advocacia, e ele dizia que na época dele valia a palavra, né? Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia vale o que está escrito, então tem que se resguardar muito bem, porque senão realmente vão surgir. E tem algumas coisas que não poderiam, né? Não precisariam surgir se fosse aí uma precaução antecipada. Bom, mas enfim, em um condomínio nós temos várias situações que podem acontecer. Situações que podem muitas vezes ser evitadas. Por exemplo, eu já vi algumas situações
em que é um condomínio grande, como, por exemplo, esses condomínios da Barra, né? Hoje em dia a gente tem muito condomínio grande, e aí naquele condomínio o síndico utilizava as funções de uma funcionária que ficava, que cuidava da conta, cuidava das despesas, cuidava da emissão dos boletos. Aí o que ocorreu? Meses depois, acho que 1 ano depois, ele foi ver e ele começou a receber algumas ligações de contratantes, né, que tinham um crédito a receber, e ele falava, não, mas isso já foi pago, eu já paguei meus fornecedores, eu estou pagando. Não, não pagou não, os boletos estão todos atrasados. Então, quer dizer, e aí a responsabilidade é do síndico, porque ele que acabou respondendo criminalmente. Por quê? Porque ele dava a senha dele para uma funcionária que, olhando, né, para a cara do funcionário, a gente não vai saber se vai ser uma pessoa honesta ou desonesto. Em qualquer profissão nós podemos ter isso, podemos ter o advogado honesto, o advogado desonesto, o médico, enfim, assim como a funcionária. E aí a funcionária deu um rombo enorme lá no condomínio, isso tudo foi parar na delegacia, ela não tinha, ela respondeu e ele também, os dois foram denunciados e por estelionato. E aí, lá na frente, toda vez que tem uma sentença condenatória que ela se torna definitiva, isso gera um título para a esfera civil. E aí, adivinha quem teve que arcar com isso tudo e que está com o nome sujo, como a gente diz, né? Até hoje, o síndico. E, inclusive, depois o próprio condomínio, os condôminos, moveram uma ação na esfera civil contra ele, justamente por ele não ter tido cuidado de cuidar do condomínio como deveria. Enfim, então, olha o problema que isso causou para ele. E outras situações também que podem surgir para o síndico, tais como se alguma criança tem algum acidente grave e o condomínio não tem ali o cuidado necessário, um local que é alto, digamos assim, e que a criança pulou e foi lesionada. Enfim, então, obviamente, o condomínio... Hoje, nós até temos muitos crimes na esfera penal que a pessoa jurídica responde, mas nesse caso, não. Nesse caso, quem vai responder é o próprio síndico, ou a pessoa responsável dentro do condomínio, que foi a responsável por não fazer a obra, ou por não construir daquela determinada maneira, e, em última análise, acaba caindo também na mão do síndico. Então, são várias atribuições aí que ele vai ter, e vai ter também algumas questões que ele pode responder criminalmente, sem falar na questão patrimonial mesmo, por ele não estar utilizando da forma como deveria, não estar recolhendo os tributos, não estar recolhendo, né, Leandro, você pode falar depois, a questão do INSS, isso tudo que pode repercutir também na esfera penal. Então, olha quantas coisas aí podem ser evitadas. É uma responsabilidade que, às vezes, a pessoa fala, tudo bem, fui eleito, vou ser síndico, ou vou responder por determinado local. Existem condomínios hoje tão grandes, como eu sei de alguns, que chega a ter um síndico por cada edifício, de tão grande que o edifício é. E aí eu tive um caso recente, eu posso falar, porque ele não é em segredo de justiça, é um processo público, que, por exemplo, a síndica de um dos edifícios, né, são vários síndicos, sabendo que uma das salas, é um prédio comercial, sabendo que uma das salas, a proprietária daquela sala faleceu e não tinha herdeiros, a síndica incorporou aquela determinada sala. E aí, quando os outros condôminos foram ver, ela estava utilizando aquela sala, ela estava ali pagando o condomínio, como se fosse ali por parte de quem era a antiga proprietária. Enfim, também foi denunciada por estelionato, também tem um processo criminal, e agora tem um processo na esfera civil para tirar essa síndica, enfim. Então, são vários problemas que podem surgir aí e que poderiam ser evitados se a pessoa soubesse efetivamente quais são as repercussões na área civil, na esfera penal e na área trabalhista que vão aí recair sobre isso, não é mesmo? Bom, queria agradecer a presença, eu vi que vários alunos, antes do professor Leandro voltar a palavra aí, vários alunos da Mackenzie mandando aí um abraço, o professor Antônio Renato, que é um professor querido também da professora Fátima, nosso coordenador lá na Mackenzie, na coordenação geral. Ele está presente? Eu não vi. Ele entrou aí, mandou um abraço, não sei se ele já saiu agora, acho que ele agora já saiu. Aí, tá ele aí, ó. Boa noite, amigo. Oi, querido. Que bom te ver aqui.
Ele é um professor, é um coordenador muito querido, ele sempre está, ele, né, sempre incentivando os professores. Olha só, estamos numa palestra que não é da Mackenzie, com a querida professora da ABAME, aí a palestra está ele nos prestigiando, né, Leandro? Com certeza, Bia, com certeza. Um abraço, Antônio, grande Antônio Renato, excelente coordenador, né? Um cara humano, uma pessoa super gente boa que dispensa comentários. E a galera também do 9º período que está ali, viu, Bia? Ah, Galera estão falando ali, 9º período tem em um pessoal peso. da Que Mackenzie que tá por aí. bacana. Ô, Bia, uma coisa que a gente daqui a pouco está chegando ao final e tudo, Sim. mas eu tenho quase certeza que é um pouco de dúvida aí do pessoal, pelo menos que causa uma certa estranheza, são as condutas, né, dos empregados, responsabilidade do síndico também e tudo mais, né? Eu tive um caso recente de um porteiro que ele conseguiu o WhatsApp de uma moradora, né? Ele conseguiu o WhatsApp de uma moradora e ele mandou uma mensagem de cunho sexual para essa moradora, né? Obviamente, pelo menos na minha visão, que o síndico, nesse caso, não podia impedir nada. O que ele ia fazer? Ele conseguiu. Como ele conseguiu, eu não sei, mas ele conseguiu, tá? Agora, tem uma situação. A partir do momento que um morador, por exemplo, comunica, tem um canal, fala diretamente com o síndico simplesmente finge que nada aconteceu, aí eu já posso até pensar em algum tipo também de responsabilização dessa pessoa, né? É difícil, mas eu posso imaginar. Esse caso foi um caso curioso porque o porteiro simplesmente, sei lá, ficou apaixonado, não sei, não entendi direito pela moradora, e as palavras não eram muito interessantes, né? Mas aí vem uma outra situação, né? A questão do assédio. Não assédio sexual, mas do assédio moral. Sempre converso muito isso com o pessoal de condomínio. A gente tem que tomar muito cuidado na forma que age, se refere, se dirige e trata os nossos empregados, em qualquer campo, em qualquer campo. Agora, dentro de um condomínio, às vezes, a gente enxerga muito isso por aí, né? Alguns calores tomam as pessoas. Pessoas, por exemplo, matam por conta de vaga de garagem, pessoas brigam por conta de assembleias, reuniões, e às vezes o gestor ele está num momento tão elevado, tão crítico, que ele começa a descontar em cima dos funcionários, né? Então, são gritos excessivos, são situações vexatórias, são constrangimentos, né? E alguns até com assédio moral. Porque o assédio moral, ele não é o que muita gente pensa, né? O assédio moral não é você chegar, por exemplo, e dar um grito com a pessoa. Isso não é assédio moral. Isso é rigor excessivo. O assédio moral, ele presume a existência de algo permanente, algo que vem acontecendo, né? E no condomínio, por exemplo, é comum você ter a síndica, o síndico, que seja, o gestor, determinando que algumas pessoas façam alguns serviços e outras não. Ou seja, colocando alguns empregados numa situação de incapaz. Eu não peço você para fazer isso porque você não sabe fazer isso, ou pelo menos eu não confio a você tal tipo de atividade. Então, são situações, às vezes, silenciosas, mas são situações silenciosas que elas atingem os empregados. E os condomínios, logicamente, devem tomar muito cuidado com essa forma de tratamento. Eu já vi muita situação por aí, viu, Bia? Eu já vi, infelizmente, discriminação racial, eu já vi, ali no caso, preconceito brabo em relação a algumas pessoas. Então, repito, em todo o campo do direito do trabalho, isso deve ser respeitado, a gente deve observar. Agora, dentro dessas localidades tão peculiares, acho que alguém tinha que conversar, alguém tinha que bater um papo com essas pessoas e levar um tratamento, quando eu falo tratamento, é treinamento, levar um treinamento para que esses caras, logicamente, se policiem em relação às suas atitudes. No dia a dia, o ser humano, tá? Mas como a gente está falando aqui no campo do direito imobiliário, eu acho que esse ponto é muito importante. Eu enxergo infelizmente, muitas atitudes, digamos, não muito de acordo com a lei dentro de condomínios e tudo mais, tá? Bia, eu estou satisfeito, doutora Fátima e doutor Sidney
Não sei se vocês querem abrir para pergunta e tudo mais, não sei se a Bia quer falar mais alguma coisa, mas foi o que eu disse no início, né? A gente ficaria aqui até 10 horas da noite falando a respeito de alguns aspectos. Mas, lógico, que o online hoje não nos permite mais ter aquela sensação de estar com a pessoa, comentar, poder abraçar, trocar informações diretamente. Tá? Não sei se você quer falar alguma coisa também, Bia, mais. Eu acho que agora poderíamos ver se alguém tem alguma dúvida, né? A gente programou mais ou menos para falar desses pontos principais. E se alguém tiver alguma dúvida, vou passar a palavra para a professora Fátima. Fátima. Inicialmente, eu quero agradecer demais, tanto a doutora Beatriz, doutor Antônio, doutor Leandro. Olha, eu achei esse bate-bola assim, fantástico. Adorei. A partir de agora, vocês me deram assim, um caminho excelente para as nossas palestras, nossas lives aqui na BAME. Acho que ficou leve, ficou agradável, muito interessante. Vocês conseguiram assim, pensar pontos nevrálgicos, tanto do direito do trabalho como do direito penal, né, no olhar, né, do dia a dia do mercado imobiliário. Então, só tenho a agradecer. Tenho certeza que todos aqui presentes gostaram muito. Temos uma pergunta da doutora Ana Carvalho. Ela diz aqui no meu prédio, uma criança jogou uma garrafa no play para a rua e quase acertou uma pessoa. Deixa eu baixar aqui. O síndico responderia, nesse caso, acertasse a pessoa? Então, aí, no caso, vou jogar a primeira bola para você, Beatriz. Sim. Na área penal, ele, em princípio, não responderia, porque realmente foi uma criança que jogou. Na esfera civil, com certeza, ele responderia. E na área penal, só se fosse uma coisa reiterada, alguma coisa que estivesse acontecendo de forma reiterada, aí ele poderia ser chamado na delegacia para prestar esclarecimentos, por que tem essa facilidade da criança estar jogando toda hora. Seria o caso do síndico, por exemplo, fazer uma comunicação, colocar em algum local comum no condomínio, dizendo para evitar de jogar, assim como jogou foi uma garrafa, né? É muito comum jogar aquela ponteira de cigarro, às vezes acaba queimando alguém que está passando. Então, assim, inicialmente seria um problema na esfera civil. Poderia até ter uma indenização, essa pessoa que foi a vítima poderia ingressar com pedido de indenização contra o condomínio, mas poderia no futuro recair com aspecto penal se fosse uma coisa reiterada, se, por exemplo, pessoas que reiteradamente passassem ali, toda hora tivesse uma criança jogando alguma coisa, poderiam, se fosse um caso assim de acontecer muitas vezes, aí alguma delas na delegacia e até o síndico ser chamado para prestar esclarecimentos, sim. Doutor Leandro, eu gostaria de trazer uma questão. Logo no início da sua fala, o senhor colocou com propriedade a questão do empregado de condomínio que tem moradia, que isso pode vir a ser um problema. A minha questão objetiva é a seguinte: seria uma medida preventiva o condomínio firmar um contratinho, o valor simbólico com esse funcionário? Doutor Sidney, com certeza, né? A doutrina hoje, majoritária, na verdade, ela traz uma ideia de que, para parcela ter natureza salarial, aquela prestação deveria ser fornecida de forma gratuita, né? O desconto da parcela já seria um bom caminho para retirar dela a natureza salarial. Ou, como eu costumo também orientar, doutor Sidney, alguns clientes meus, a realizar um contrato de comodato, né? Para ficar ali comprovado que você está emprestando aquele imóvel para o porteiro, para o empregado, para o colaborador, né? Eu já tive uma situação muito parecida com essa, com a sua pergunta, em que o empregado, no final, pasmem, ele até ajuizou uma ação de usucapião, por tanto tempo que ali ele estava, tá? Não teve sucesso, mas, de qualquer jeito, ele ajuizou. A dor de cabeça já veio. De qualquer forma. Né? Dor de cabeça. Doutora Fátima, eu posso ter a liberdade de responder uma pergunta aqui. Eu não, deixa eu subir aqui, que eu achei muito boa, que foi da... Cadê? Sula Cover. A Sula, eu ia passar agora para você. Achei essa pergunta dela excelente. Também achei.
Porque ela... nossa associada querida. Ah, que bom. Ela perguntou assim, estou pagando o plano de saúde da minha secretária. Seria melhor aumentar o salário e ela mesma pagar? Sula, excelente pergunta. Deixa eu te falar uma coisa. O artigo 458, parágrafo 2º da CLT, exclui o plano de saúde de natureza salarial. Se eu, empregador, forneço o plano de saúde ao meu empregado, o plano de saúde não tem natureza salarial por exclusão legal. Então, Sula, você não precisa se preocupar. Se você estiver pagando o plano de saúde e comprovadamente, né, você tiver provas de que você está pagando, esse plano de saúde não teria natureza salarial. Tá bom? Essa pergunta é excepcional. Que ótima resposta para mim. Agora, eu te pergunto, em sequência disso, se eu posso declarar, né, porque eu tenho o custo, né, e eu tenho o livro caixa, eu sou pessoa física estabelecida, mas eu tenho o livro caixa. Eu posso declarar essa despesa no meu livro caixa? Bom, aí eu recomendaria perguntar isso ao contador, o que ele acha. Mas, assim, já que está sendo paga, eu não vejo problema. Entendeu? Se está sendo paga e não tem natureza salarial, eu não vejo qualquer problema. Tá bom? Ótimo. Então, eu não preciso me preocupar com ela buscar isso como um acréscimo do salário, né? Se você tiver como comprovar que está pagando como plano de saúde, não. Depois você pode pegar lá o artigo 458, parágrafo 2º da CLT, que diz expressamente que assistência à saúde não tem natureza salarial. Tá bom? Só esclarecendo, o plano de saúde, obviamente, está no nome dela, e eu faço o pagamento mensal. Tudo certo? Aí, mesmo assim, se você conseguir comprovar que é você quem paga, não tem problema. O que eu peço, Sula, geralmente ao pessoal é o seguinte, aí é só uma dica. Nunca dê o dinheiro vivo na mão do empregado e diga, pague o plano de saúde. Não, eu pago o boleto todo mês. Então, ok. Pago o boleto mensalmente. Ok, não vejo problema. Muito obrigada, hein? Valeu. Eu que agradeço aí a presença, tá? Nosso presidente do Conselho Deliberativo, doutor Pedroso, disse assim, muito interessante a forma didática como apresentar casos práticos das áreas criminal e trabalhista, expondo objetivamente a interdependência dos ramos com o segmento do direito imobiliário. Obrigada pela colocação, doutor Pedroso. E temos vários aqui elogios. Temos aqui uma pergunta da Vanessa. Eu acho que a Vanessa é minha aluna. Acho que é minha aluna de Direito do Trabalho na Veiga, da pós-Direito do Trabalho e Previdenciário. É isso mesmo, Vanessa? É você? Depois ela responde, eu acho que é. Boa noite. Como ficaria a questão do esbulho? Mesmo acionando na esfera civil, posso denunciar... Ele que pulou aqui. Ai, peraí, ficou aqui. Posso denunciar o crime na delegacia para que se verifique se o esbulhador ainda permanece no imóvel ou forçar a sua saída? Boa pergunta, Vanessa, vou responder. Pode sim, existe um artigo do Código Penal, que é o artigo 161 do Código Penal, que trata exatamente sobre isso. É o ato de invadir com violência ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, um terreno ou um edifício alheio para o fim de esbulho possessório. Então, esse artigo não é tão conhecido assim, às vezes a pessoa acha só que existe apropriação indébita, que aí tem que ser uma coisa móvel, mas esse fim específico do esbulho, nós temos esse tipo penal. Então, pode sim, na delegacia, fazer o registro. Se já houver aí a ação no cível, pode até levar as cópias para instruir lá o registro na delegacia, que vai facilitar mais ainda, que já é mais uma prova aí para a esfera penal, tá bem? Temos mais uma outra do doutor Hélio Paiva. Em um caso recente, um morador insultou, inclusive com cunho racial, uma funcionária do condomínio que pediu sua identificação, já que o morador em questão não tinha a chave para entrar. Além de injúrias, ameaçou a funcionária de morte. Pergunto, além da funcionária, o próprio condomínio não devia entrar com ação na área civil e criminal contra o condômino? Condômino, sim.
Sim, é possível, Hélio. Na verdade, acho que o Hélio é um aluno lá da Mackenzie, se eu não me engano. Prazer aí te ver aí. É possível, sim. Quanto a essa questão, é muito comum até hoje em dia ainda, né, ligada até ao mercado, não deixa de ter ligação aí com o ramo do direito imobiliário. Em condomínios, às vezes a pessoa vai entrar, o funcionário vai entrar, uma empregada doméstica vai entrar no elevador, aí um morador diz, né, ah, não, você não pode passar por aqui. Então, se for somente alguma coisa ligada à função que ela exerce, ou à etnia, ou à origem, é um crime de injúria. Mas se tiver uma repercussão aí relacionada, se ele na hora disser assim, não, você não pode, como nós tivemos um caso agora recente na Barra da Tijuca, de um entregador que se perdeu dentro do condomínio quando foi sair, e aí foram 2 ou 3 porteiros, segurança, que bateram nele, ele saiu quase que todo quebrado lá do condomínio, enfim, foi parar na delegacia, e aí houve, inclusive, injúria racial, porque aí ele fez, só que é uma coisa que, né, inédita, a própria vítima conseguiu fazer um vídeo deles, olha, eu estou filmando, e nem assim eles pararam, e eles agredindo ele, enfim, ele ficou todo quebrado, e aí foi todo mundo parar na delegacia, e aí o síndico foi chamado na delegacia para prestar esclarecimentos de quais são as instruções que ele passa para os funcionários dele, porque os funcionários alegaram que era uma praxe dentro do condomínio, eles agirem daquela maneira, eles fazerem daquela forma, enfim. Aí, só esclarecendo, o condomínio não vai, né, ser responsabilizado por esse tipo de crime. Mas se é uma instrução do síndico, assim como os funcionários, o síndico também pode responder penalmente. Vai depender, cada um vai responder na medida da sua culpabilidade. Mais uma é do Cláudio. Professora, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, para a Andréia. professora Beatriz, boa noite. Sou sua aluna em prática penal aqui na Estácio Presidente Vargas. Tudo bem, Andréia? Tudo jóia. Excelente palestra de todos, gostei muito mesmo. Professora, eu tenho uma curiosidade. Um porteiro, né, no caso de um condomínio, de um prédio, tem uma pessoa que adentra ameaçando os moradores armado. Aí esse porteiro, ele alveja esse invasor. Sim. E esse vem a óbito. Como ele responderia? O porteiro vem a falecer? Não, o invasor, no caso. Então, seria um caso de... Vai ter que ver aí se é um caso de legítima defesa. Em princípio, é legítima defesa. E se houver... Então, ele não responderia. Só vai responder se houver excesso na legítima defesa. Então, como é que a gente sabe quais são os meios proporcionais da legítima defesa? Se o porteiro pegou naquela hora uma arma e ele não é um exímio atirador, ele só se defendeu naquele momento, foi o jeito que ele tinha de atirar e acabou pegando no coração, ele pode estar dentro dos meios proporcionais. Agora, se ele já deu vários disparos, ou já deu uma cacetada na cabeça, enfim. Então, em princípio, ele está agindo em legítima defesa. Lembra que legítima defesa pode ser de si próprio ou de um terceiro, ele pode estar defendendo uma terceira pessoa, e se houver excesso na legítima defesa, ele responde. Ok, professora, muito obrigada pela resposta. Nada. Cláudio, doutor Cláudio faz a seguinte pergunta. Condômino reclama de barulho do vizinho diversas vezes para o síndico, que é omisso, e não toma nenhuma providência. Na esfera criminal, deixa eu baixar aqui. Na esfera criminal, não está descendo, peraí. Na esfera criminal e civil, contra o síndico, quais serão as consequências? Bom, na área penal, não tem muita consequência para o síndico, não. Seria o caso da pessoa, do condômino, ir direto na delegacia, então, e fazer um registro por perturbação de sossego alheio, que é uma contravenção penal. Então, assim, penalmente falando, não tem muita repercussão para o síndico. Agora, na área civil, não sou aí especialista da área, mas imagino que terá aí algumas consequências, dentre elas até de ele poder sair, se isso ficar constatado e tal, numa próxima assembleia ele até sair do cargo, né, de síndico, porque não está
agindo de acordo aí como foi estipulado na convenção do condomínio, que se ele tinha que tomar algumas providências e não está tomando, enfim. Então, aí realmente poderia ter uma repercussão. O doutor Cláudio também pergunta o seguinte, peraí, não, é outra dele. Desculpa, tem a doutora Cristina. Me enviaram um vídeo de uma senhora no 6º andar de um prédio, caso aconteça acidente dela cair, o condomínio também responde juntamente com o dono do apartamento o qual ela caiu? Não entendi muito bem. Assim, está meio no ar, mas assim... Senhora Cláudia, a senhora quer fazer a pergunta? É Cláudio? Não, deixa eu ver, não, desculpa, não é Cláudio, não. Cristina, doutora Cristina quer fazer a pergunta? Doutora Cristina? Eu vou ler de novo. Me enviaram um vídeo de uma senhora no 6º andar de um prédio, caso aconteça acidente dela cair. Me perdoe, doutora Fátima. Desculpe, sou aluna da professora Beatriz Estácio de Sá. Então, diga me enviaram, essa pessoa que enviou o vídeo, ele é síndico do condomínio e a senhora estava no 6º andar, limpando as janelas. Foi chamada a atenção, foram até o apartamento e lá foi informado que não teria problema, que ela estava tendo segurança, sendo que foi filmado ela numa escada, balançando sozinha. E o condomínio, logicamente, quando foi informado, o síndico foi até o apartamento. E o dono do apartamento informou que não poderia fazer nada, que ela iria continuar limpando as janelas. E eles ainda informaram, olha, caso ela caia, nós também somos responsáveis. E o rapaz do apartamento informou que não, que ele ia arcar com todas as consequências. Eu acredito que não. O condomínio vai ser chamado juntamente com o dono do imóvel, não é isso? Não sei se na área civil ele seria responsabilizado, sim. Na área penal, poderia ser responsabilizado, assim, se fosse na área penal, o condomínio também seria responsabilizado, se fosse numa área comum, se fosse alguém que estivesse limpando alguma área comum do condomínio e tal. Mas sendo dentro da casa da pessoa, ele fez o acertado aí, realmente, advertir o dono do imóvel. Agora, o dono do imóvel provavelmente seria responsabilizado, não como autor principal aí da lesão ou da tentativa de homicídio, mas como, pelo menos como partícipe, alguma coisa assim. Ele seria, no mínimo, investigado. Obrigada, ótima live. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Eu acho que temos só mais uma, é do Cláudio, de novo. Ele diz assim, imóvel adquirido em leilão extrajudicial, o ocupante irregular pode ser processado criminalmente por permanecer na posse irregular. Espera aí que abaixou aqui. Não tem mais um. Pela posse irregular da propriedade? Em princípio, criminalmente, não. Só se ele tivesse entrado lá ou tivesse, poderia ser invasão de domicílio, por exemplo. Agora, isso realmente seria uma solução na esfera civil. Aí a pessoa que adquiriu aí o imóvel, e isso acontece muito, né? Às vezes está se recusando a sair, ou está dizendo que vai sair, não sai nunca. Aí seria o caso do juiz lá da esfera civil colocar um prazo para ele sair, mas penalmente não haveria responsabilidade, não. Se tivesse acabado, mas não. Doutor Pedroso, nosso presidente do conselho, pergunta, no caso de delito que enseja condenação na esfera criminal, essa fortalece a prova para obtenção de reparação ou indenização no processo civil? Sim, ótima pergunta. A esfera civil, como a gente sabe, é sempre independente da esfera penal. Então, eu não preciso aguardar a decisão na esfera penal para ingressar no civil e também não sou obrigada a ingressar na esfera penal, posso optar só pela esfera civil. Porém, quando eu tenho uma decisão, de natureza penal, ela já serve de título executivo para a esfera civil. Então, se eu tiver a paciência, um tempo aí para aguardar o que foi decidido na esfera penal, eu já vou direto para a fase de execução na esfera civil. Eu não preciso nem ingressar com uma ação ordinária para pedir uma indenização. A indenização já é certa, só vai discutir o quantum dessa indenização na esfera civil.
André pergunta de novo, um entregador de pizza... Um entregador de pizza e, durante uma entrega, é agredido por um cão que o cliente usou para atacar o entregador. Como funciona? É acidente de trabalho ou lesão corporal? Posso responder essa daí, Bia? Só no acidente de trabalho? A outra é contigo. Bom, eu acho até que é lesão corporal, mas aí só a Bia. Mas acidente de trabalho né? Se você tem um empregado que, no exercício da sua atividade, ele sofre um acidente, isso está dentro lá do conceito de acidente de trabalho da Lei 8.213 de 91, artigo 18, artigo 20 e tudo mais. Então, sim, caracteriza. Agora, Andréia, só tem uma questão, né? A gente só tem que ver qual é o enquadramento desse cara. Se efetivamente ele foi empregado, é acidente de trabalho. Agora, chama atenção para algo que eu falei lá no início. Se ele é um entregador autônomo, o entregador, por exemplo, de plataforma, iFood, Rappi e tudo mais, que acidente de trabalho que eu vou configurar se ele não tem um vínculo empregatício com o tomador de serviços, né? Mas, em primeiro momento, respondendo a sua pergunta, sim acidente de trabalho. Sendo empregado, acidente de trabalho. Agora, se é lesão corporal, só a Bia, tá? Bom, acabou... Fala, Bia, desculpa. Inclusive, desculpa, Bia, eu daqui a pouco vou ter que sair, porque eu vou ter um outro compromisso, tá? Então, com certeza, já vamos encerrar, professor, já vamos fazer o encerramento. Mas o senhor fique à vontade, viu? Mais uma vez, agradeço muito, o professor doutor Cid também, né, pode estar agradecendo, mas já estamos encerrando. Tá bom, tá bom. Bom, quer fazer alguma colocação, Bia? Sim, só para terminar aí a pergunta da Andréia. No direito penal, existe a lesão corporal dolosa e a culposa. E, pelo que ela perguntou ali, ele utilizou o cão para lesionar alguém. Se ficar comprovado que realmente o cão foi um instrumento para causar essa lesão, ele responde pela lesão corporal, sim. Lá o dono, né, do apartamento, enfim, onde foi entregue a pizza, vai responder por lesão corporal. Então, agora, realmente, acho que é a última. Muito obrigada, quero agradecer, tá? Isso foi realmente um caso verídico, e respondendo ao doutor Leandro, sim, a pessoa tinha um vínculo empregatício. Tá bom, doutor? Muito obrigada. Olha, nós estamos encerrando, então, essa live de hoje. Não, teve só mais uma, Sidney. Tem só mais uma. Por favor. Da doutora Ana Carvalho. Quando o morador rouba o celular do condomínio, que estava ao poder de um porteiro, o síndico tem o direito de cobrar do porteiro um novo celular? O morador... Quem vai provar, né? Pois é só se comprovar que ele teve dó. Por exemplo, às vezes é um condômino que eu já vi casos de um condômino que é dependente químico, e aí pratica algum crime, né? Pega algum bem. Eu já vi casos até de pegar a televisão que estava ali na frente do condomínio, mas, enfim, se comprovar que essa pessoa fez de forma dolosa, realmente aí poderia cobrar, sim, do porteiro. Eu vou passar a palavra para o nosso presidente para encerrar a nossa live, mas eu quero particularmente aqui agradecer demais a minha querida amiga, professora Beatriz, professor Leandro, por estar aqui essa noite com a gente aqui na BAME. Eu tenho certeza que, pelas perguntas, pela atenção de todos, foi assim, fantástico, todos adoraram. Quero também avisar vocês que nós vamos mandar um certificado de participação para os 2 palestrantes, tá? De participação aqui na nossa associação, e tenho certeza, vou deixar o nosso presidente fazer o convite para a presença de vocês ao vivo na nossa sede. Olha, um beijo grande, Beatriz, muito obrigada mesmo. Professor Leandro, não tenho como agradecer. Não sei se meu amigo Antônio Renato ainda está na sala. Deixa eu ver se ele está. Deixa eu ver, cadê Antônio Renato? Não sei se ele já... Acho que ele saiu. Mas mande para ele um grande beijo, que qualquer dia eu vou convocá-lo também para a BAME, para ele dar uma palestra para a gente. Tá? Então, olha, um grande beijo para vocês. Eu passo agora a palavra para o nosso presidente, agradecendo a presença de todos, meus alunos aqui também presentes, aos alunos da Mackenzie, da Estácio, da Veiga, da PUC, que eu aqui identifiquei. Então, muito bom.
Então, a palavra é sua, nosso presidente. Então, para que o nosso amigo, professor Leandro, não perca o seu compromisso, eu vou ser muito breve, até porque a professora Fátima já fez todos os agradecimentos. Dizer que os elogios foram muitos, eu quero agradecer à professora Fátima, que nos permitiu a presença da doutora Beatriz e do doutor Leandro, que vieram com uma modelagem muito interessante para nós. Acho que é uma modelagem, Fátima, que vai pegar agora. Quer dizer, essa troca, esse bate-papo é fundamental e que aguça a palestra, né? E os participantes, então, vêm com muitas questões, uma questão puxa a outra. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês. Como disse no início, não é convite, não, é uma intimação para comparecer à nossa associação, tão logo possamos retornar. Tá? Deixo, então, um abraço, um beijo grande a todos. Até a nossa próxima palestra, terça-feira que vem. Deixo aqui o convite também para que aqueles que participaram conheçam a BAME. Venham para nós, se associem à BAME, vocês vão gostar muito. É uma grande família. Um beijo no coração de todos, uma boa noite a todos. Mais uma vez, doutora Beatriz, doutor Leandro, muito agradecido pela presença e a presença de todos aqui. Até a próxima, boa noite. Tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite. Nós é que agradecer. Boa noite a todos. Tchau. Está lá na sede, hein? Não esquecemos, não. Sim. Prazer. Muito obrigada. Foi um prazer. Abraço, obrigada, boa noite. Também vou entrar numa reunião agora. Estou correndo. Boa noite. Tem aglomeração, se cuidem. Francisco, tudo bem? Obrigado. Doutor Emílio, Nancy. Boa noite, biscoitinho para lá, hein? Boa noite. O biscoito. Guardadinho, o biscoitinho. Está lá guardadinho. Valeu. Boa noite a todos. O senhor tomou a segunda dose? Dia 5 de maio. Você tomou qual? Foi a Coronavac. Coronavac. Eu tomei a AstraZeneca. A AstraZeneca demora mais. Só em julho. Mas é boa. A AstraZeneca imuniza mais do que a Coronavac. Mas dá efeito, hein? Algumas pessoas têm reação. Você teve reação? Tive reação, tive. Algumas pessoas têm mesmo. Mas é aquela coisa, tem que tomar que tiver, né? Então foi essa. É isso aí, meu filho. Tem que, como diz uma amiga minha, eu ando tão assim que quando tenho uma filha eu já estou botando o braço. Quero tomar 3, 4, quantas tiver. Beijo. Mas, são só 2 doses, né? Não exagera. Pois é. Você que gosta, ó. Beijo. 2 doses só. Está vindo aí a terceira dose. Você está ouvindo aí? Estou sabendo. Pois é. Isso que é pedido seu, né? Eu que pedi. Tchau. Beijão. Beijo. Doutor Francisco, tudo bem, doutor Francisco? 100%? Legal. Emílio, esse modelo foi legal, né? Foi, muito legal, gostei. Esse modelo de bate-papo, os dois, uma troca, muito bom, né? Muito bom. Assuntos interessantes também, né? Muito interessante. Você vê, num primeiro momento, tributário e trabalhista não tem repercussão, mas, como foi dito aqui, o nosso direito imobiliário ele atende todos os ramos, né? Exatamente. Em todas as... Muito legal. Mas a exposição foi muito boa, muito boa. Bom, parabéns. Vamos para a próxima, então. Gente, uma boa noite a todos. Nancy, um beijão, hein, Nancy? Você está quietinho aí, hein? Gente, uma boa noite a todos aí. Saúde e paz. Tchau. Boa noite. Querida, você está quietinha, ficou quietinha, hein? A palestra toda, hein? Aí, fechou. Gente, boa noite. Um abraço a todos, hein? Tchau, tchau. Até a próxima.